O que vai diferenciar um bom BPO é o quanto ele consegue agregar de visão estratégica para o cliente. Tá. Você primeiro organiza a operação do cliente, que é o BPO tradicional. Pagar certo e receber certo. E padronizar isso. Qual que é o grande problema dos clientes? Não tem conciliação, não faz uma padronização, cada hora lança numa conta financeira. É quando você vai tentar traduzir os dados em informação, a informação sai distorcida. Então, fazendo isso basicamente, depois você agrega horas de consultoria, que é você sentar com o cliente, com o nosso analista ou com o nosso especialista e tentar ajudar o cliente numa visão de futuro. Quando o teu analista sai de férias, quem que substitui ele? Quando ele pede para sair ou arrumei um emprego melhor, como que é a tua estrutura financeira? Porque às vezes a pessoa vem com uma estratégia muito forte, muito grande, olhando a estratégia dele de produto, venda, maravilha. Mas o teu back-office está resolvido? E aí nós conseguimos mostrar para ele que o BPO ele tira essas dores dele. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast. Esse que é o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para você aí que é contador, para você que é contadora. Se você é aquele tipo de pessoa que toda quarta-feira, meio-dia, já tá ligado aqui no nosso canal do YouTube, que sabe que vai sair um novo episódio, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por acompanhar cada episódio. Deixa o teu like, se inscreve se você não tiver inscrito ainda e compartilha esse podcast aqui com outras pessoas que você sabe que vai ajudar na gestão da empresa contábil. E se você tá chegando aqui pela primeira vez, não me conhecia, eu sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, que hoje é a maior assessoria de marketing e vendas para empresas de contabilidade de todo o Brasil, mais de 500 clientes, mais de 22 estados. Ano passado geramos mais de 500 mil reais em novos negócios aí para contadores, sendo 370 mil recorrente. Só em 2026, né? Esses clientes que eu estou mencionando aqui vão faturar mais de 4 milhões de reais somados, né? Se juntar aí a recorrência de 12 meses. Então você está convidado aí a conhecer nosso trabalho. Mas o convite especial mesmo é que para você ficar aqui nesse episódio com a gente até o final, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que bem verdade, a gente não fala tanto aqui no Mooncast, que é sobre BPO financeiro. E eu trouxe aqui um especialista, que é o Rodrigo. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Aqui no nosso podcast. Mateus. A gente vai ter uma conversa hoje muito orientada para BPO financeiro. Você é um empresário que tem uma empresa de BPO financeiro, também de contabilidade. Vou deixar aqui você se apresentar para a turma. Mas eu acho que eu tenho que trazer mais pessoas, assim como você, que estão construindo cases interessantes com BPO financeiro para ajudar a galera do outro lado, porque... Enfim, existem alguns misticismos em relação ao BPO financeiro que eu acho que vale a pena discutir sobre. Com certeza. Se apresenta aí pra galera, Rodrigo. Matheus, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui nos recebendo no Mooncast. Prazer enorme estar falando contigo, falando com o público também que acompanha, os amigos. Meu nome é Rodrigo, eu sou sócio-diretor ali da Dias Ribeiro Serviços Contábeis. É uma empresa focada na gestão contábil e fiscal, né? Todo aquele universo contábil de médias e grandes empresas. Somos ali bem especialistas em lucro presumido, lucro real. E também fundador também da Bluefin Inteligência Financeira. Legal. Que é o nosso braço financeiro, empresa focada aí no BPO e consultoria financeira para todos os públicos de empresas, tanto empreendedor para projetos, como para pequenas e médias empresas, ou até grandes organizações que precisa terceirizar ou ter alguma atração melhor no dia a dia da área financeira. Muito bom. Rodrigo, me diz uma coisa, quanto tempo tem que você entrou no mercado de contabilidade? Conta um pouco do seu background e até mesmo como que surgiu as empresas, enfim, dá uma visão geral para eu entender. Interessante pergunta. Eu sou da área financeira já desde de 2000, então hoje, esse ano vai completar aí 26 anos que sou ligado à área financeira. Legal. Falando de organizações, percorri todo o trajeto financeiro dentro de uma organização. Eu sou executivo, a última cadeira ocupada foi de diretor financeiro em grandes organizações. E aí em 2020 surgiu a oportunidade, junto com um dos sócios, de reorganizar a Dias Ribeiro. Então é uma empresa já que está existente no mercado há mais de 15 anos. Tá. Uma empresa que já tem um histórico bem interessante atendendo indústrias, bem nichado nesse segmento. Porém, em 2020 em diante, ele foi uma oportunidade que nós tivemos de ingressar, comprar adquirir um pedaço dessa empresa e reestruturar ela no mercado. E é um projeto que deu muito certo. Crescemos aí muito. Hoje nós temos mais de 150 clientes na carteira, um crescimento bem interessante, ticket médio aí, contábil, um pouco acima de 2.500 no ticket médio. Então a gente atende um público bem diferenciado do mercado.
E o BPO surgiu dentro da Dias Ribeiro. Surgiu praticamente há 5 anos atrás, de 4 a 5 anos, com projetos bem estruturados para clientes da contabilidade. E aí nós tomamos uma decisão por estratégia, entendemos que os negócios eles se conversam, mas são semelhantes, mas eles têm que ter uma dinâmica própria para cada negócio. E nós tomamos uma decisão de 3 a 4 anos atrás organizar e fundar a Bluefin e desmembrar ela oficialmente da Dias Ribeiro. Entendi. Trouxe um outro sócio que é executivo da área financeira também, que é o Davi, para fazer essa estruturação junto comigo com o BPO, junto com o Fábio, que é o sócio de ambas as empresas. Então nós somos em 3 sócios hoje e atendemos aí um universo um pouco mais, um grupo como um todo, mais de 200 clientes já no nossa carteira aí, tanto contábil como de BPO. Tá. Então, assim, você seguiu uma carreira no mercado de trabalho até chegar em um cargo de executivo durante os últimos 20 anos, talvez, ali até 2020. E em 2020 você começa a empreender no setor contábil. Antes disso, você é contador de formação? Não, sou administrador. Você é administrador de formação, legal. Nesse período, aí fazendo um recorte de 2020 para cá, né? Você começou a ocupar aí essa cadeira de sócio dentro de uma empresa pequena, né? De certa maneira, imagino que você trabalhava numa organização maior anteriormente, então muda bastante do jogo. E você entra no mercado contábil, que também é diferente do mercado financeiro de uma grande empresa. Nesses últimos 6 anos, mais imerso dentro desse universo, no seu ponto de vista, o Rodrigo empresário, né? Acho que os aprendizados que você tem empreendendo são diferentes dos aprendizados quando você é um C-level ou um diretor de uma empresa. O que você destaca, talvez, como principal aprendizado na cadeira de empresário contábil, que talvez, se você tivesse em outra cadeira, você não teria aprendido? Eu acredito que é nunca desistir. Tá. Porque o empreendedorismo nos ensina todos os dias que o desistir não é uma opção. Porque quando você está numa cadeira executiva, você pode olhar para o mercado e falar, essa empresa não está tão legal. Então eu vou ao mercado, contrato um headhunter, vou lá e faço uma reprogramação de carreira e começo uma organização. Só que quando você está empreendendo e está crescendo, você olha os valores que você está construindo e o desafio de nunca parar. Porque você não pode simplesmente virar e falar, não quero mais a empresa, deixa de lado, eu vou voltar a fazer outra coisa, vou voltar a ser CLT, enfim. Isso acaba não sendo mais uma opção com o passar do tempo. Porque senão você vai enterrar aí uma história de sucesso de 5, 6 anos por momentos difíceis, vamos dizer assim. E você sabe que momentos difíceis no empreendedorismo é quase todos os dias. Sim. Né? Eu tive uma aula muito interessante, eu fiz uma das pós-graduações que eu fiz ao longo da carreira, foi na HSM Educação na época, e um professor, salvo engano, Gilberto Guimarães, nos disse o seguinte, um executivo completo, ele precisaria passar em empresas nacionais, empresa multinacional, empresa com excesso de caixa, empresa com falta de caixa. Depois que ele passasse nessas 4 cadeiras, ele fosse empreender. Que legal. Porque, como você falou agora há pouco, quando nós estávamos numa organização, você tinha uma equipe, minha equipe era mais de 250 pessoas embaixo de mim. Então você tinha a equipe para tudo. Para controladoria, você tinha equipe financeira, você tinha para números, você tinha para estratégia, você tinha tudo. Abundância. Quando você vai empreender, é totalmente ao contrário. Às vezes você vai ter que preencher o contrato de venda, você que vai tratar a venda, você que vai tratar o pós-venda. Então isso faz com que você pegue toda essa bagagem do passado e você coloca naquele momento. Como que eu consigo ter uma experiência ou fazer com que o meu cliente tenha uma experiência sabendo as dores que ele tem do lado de lá da mesa? Então por isso que é um sucesso da Bluefin, um dos sucessos é esse, a gente identificar exatamente o que o cliente está precisando na outra ponta. Qual que é a dor dele? Porque eu vivenciei mais de 20 anos aquela dor que ele está passando. Em empresas de todos os segmentos que eu passei. Então esse é o principal ganho que a gente tem aí no dia a dia. Muito bom, cara, muito bom. Aí a Bluefin começa ali mais ou menos em 2021, 2022, pelo que você está me dizendo aqui. Talvez por uma percepção de vocês, né, de mercado, que estava um movimento surgindo. E aí ela começa a operar provavelmente com a base de clientes da própria Dias, que é o que normalmente acontece nas empresas de contabilidade, inclusive que eu tenho contato. Fechou. Vamos pensar um pouco em BPO financeiro, né? O que a visão do Rodrigo sobre BPO financeiro pensando em 10 anos? De hoje, 2026 até 2036. O que você acredita que vai ser esse mercado? O que você acredita que as empresas bem-sucedidas de BPO financeiro do futuro vão entregar para o cliente? E até mesmo
Como é que você acredita que vocês vão estar posicionados nesses 10 anos também? A gente estava falando um pouco sobre isso antes ali, né? Dá uma visão geral. Atenção, atenção. Tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceria Company Hero vai transformar sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Legal. Eu dou um passinho um pouquinho atrás, eu já percebi uma mudança no mercado de 3 anos para cá. Tá. Um ingresso muito forte de pequenas empresas, de BPO, aquele analista, aquela pessoa que quer empreender. Então ela começa a fazer essa captação e o mercado é muito grande. Hoje temos mais de 20 milhões de empresas, CNPJs, que estariam aptos a atuar no BPO. Então o mercado é imenso, né? E é um segmento, é um serviço que está cada vez mais sendo explorado nas redes sociais. Então os empresários cada vez mais estão sendo bombardeados por esse ponto. Então o que eu faço um balanço rápido aí de 3 meses antes de falar talvez dos próximos 10, né? Os 3 anos. Esse ingresso muito rápido de empresas, então deu uma pulverizada aí na base. Hoje está um pouco mais brigado ali para fechar um contrato. Você vê que o cliente ele pesquisa com 3, 4, 5 empresas, né? Mas qual que é o sucesso da conversa com o empresário? É identificar o principal ponto dele. Hoje eu não tenho um produto de prateleira que eu vou lá e falar, isso aqui é isso que eu vendo e ponto. Quer, não quer? É isso que eu tenho para vender. Eu pego esse produto meu que é padronizado em 60%, 70% e o restante eu adapto à necessidade do cliente. Tá. Então isso que é o ponto principal que eu acho que é o nosso diferencial para sobreviver nesse ponto e nessa consolidação da marca. Hoje eu já consigo identificar com o cliente que ele está cotando com algumas marcas mais conhecidas e com a Bluefin. Então, para nós já é um ganho de mercado eu estar na mesma mesa de análise de uma empresa que já está há 8, 10 anos ou há mais tempo que nós. Tá? Então, acho que esse é o principal ponto que eu verifico nessa mudança que teve nos últimos anos. Olhando para frente, Matheus, é uma pergunta bem difícil, mas o que eu acredito muito? O processo em si de pagamentos, eu estou na área financeira desde 2000, o processo em si ele tem as mudanças de tecnologia, mas ele é o mesmo. Você pegar o processo de tesouraria, ele é o mesmo. Borderô de pagamento, tem empresa que ainda faz em papel, mas a maioria em digital, subir esse arquivo no banco. Então isso todo mundo faz e eu acredito que a inteligência artificial vai nos ajudar muito com o passar do tempo. Já temos visto isso, já estamos estudando isso, de uma inteligência nos ajudar com isso. Eu acredito até que nós estávamos falando agora há pouco que para frente o que vai diferenciar um bom BPO é o quanto ele consegue agregar de visão estratégica para o cliente. Tá. Que isso é difícil vender tudo num pacote só, mas o que eu costumo dizer para os nossos clientes, tem uma evolução contratual que é interessante. Você primeiro organiza a operação do cliente, que é o BPO tradicional, pagar certo e receber certo, e padronizar isso. Qual que é o grande problema dos clientes? Não tem conciliação, não faz uma padronização, cada hora lança numa conta financeira. É quando você vai tentar traduzir os dados em informação, a informação sai distorcida. Então, fazendo isso basicamente, depois você agrega horas de consultoria, que é você sentar com o cliente, com o nosso analista ou com o nosso especialista e tentar ajudar o cliente numa visão de futuro. Tá. Então, eu acredito que o BPO daqui para frente vai ter uma consolidação de mercado, poucas marcas vão se consolidar. Acredito que vai entrar empresas
focada mais em tecnologia do que em BPO, como tem isso na contabilidade. Empresas mais de tecnologia e menos de contabilidade. Eu acho que no BPO vai acontecer isso. Mas eu acredito muito que a empresa de BPO vai sobreviver àquela que consegue entregar um trabalho, um DFC, entregar ali um resultado para o cliente, que ele consiga traduzir na estratégia dele. Ter sinergia. Acho que esse é o principal desafio. Uhum. O que eu percebo no mercado, né, Matheus? Só para complementar. Vem muitos clientes de outros BPOs. Eu só recebo a planilha, só recebo o dashboard, só recebo o BI, né? Os BPOs, eles vendem o BI primeiro, que é aquele todo colorido, bonitinho. Só que aquilo lá, se for bem feito, não serve para nada. Então, o nosso foco está focado no primeiro ponto. Entender o que o cliente precisa. Eu vejo muita gente falando que o BPO financeiro... Ontem eu tô fazendo parte de alguns masterminds, né? E ontem eu estava em um, inclusive hoje eu vou à tarde também. Que o cara falou que não... O cara tava fazendo uma palestra e falou, cara, eu ainda não fiz o BPO financeiro porque eu entendo que não dá margem. Entendeu? Não é um produto lucrativo. E diferente da contabilidade, o BPO financeiro é um trabalho diário, né? Então você vai trabalhar pro cliente diariamente. E aí, eu acho que um dos grandes desafios é a qualidade do cliente que você está atendendo. Que você acabou de falar de visões estratégicas, agregar horas de consultoria. Infelizmente, tem muitas empresas no Brasil que têm péssima qualidade de gestão. Então você vai falar com a parede, né? Porque o cara ali não aporta. Às vezes o cara não entende de gestão, não estuda, não valoriza. E aí você tem uma equação difícil de fechar, né? Que é, cara, uma competição aumentando, como você acabou de falar. E aí essa competição aumentando, como muitas vezes não vão conseguir gerar valor de outra maneira, vão reduzir preço. E aí você tem do outro lado também um cliente com a qualidade ruim, às vezes, de modelo de gestão. Como é que você consegue equilibrar essas coisas? Porque eu imagino que vocês também passam por esse desafio, né? Sim. Desafio constante. É olhar sempre a margem, né? A gente esquece um pouco do quanto fatura e olha a margem. Acho que isso é importante. O que nós estamos identificando no mercado e fazendo com que ficasse mais sólido essa venda? Entendendo se o que eu estou vendendo é exatamente o que o cliente está buscando. Mas isso é meio óbvio, né, Rodrigo? Não tão óbvio, porque eu percebo que os clientes, as empresas saem ao mercado vendendo a qualquer custo. Eu preciso vender. Mas não é bem isso que o cliente quer. Não, tudo bem, coloca ele para dentro, depois eu vejo o que faço. Então, esse filtro comercial nós fazemos na primeira rodada de conversa. Se o cliente está buscando preço, ele não é um cliente da Bluefin. Tá. Se ele na conversa ele começa falando, olha, já tenho um BPO, quero reduzir custo, a gente pode até evoluir para um segundo passo de conversa. Mas provavelmente ele não vai ser o cliente. Qual que é o cliente da Bluefin? É o pessoal, a empresa que tem um analista, e esse analista é pouco para ele. Então o BPO ele vem complementando a mão de obra dele. Ou ele tem um time interno pesado. O empresário, eu vou fazer uma pergunta de leigo, tá? O empresário que tem um analista, ele acha pouco, mas cara, ele ao mesmo tempo também não quer ter mais custo com o financeiro. Como é que você faz para fazer ele enxergar o valor de você manter o analista e adicionar o BPO financeiro? São perguntas que a gente faz. Por exemplo, eu faço nessa triagem ou final, né? Quando o teu analista sai de férias, quem que substitui ele? Quando ele pede para sair ou arrumei um emprego melhor, como que é a tua estrutura financeira? Porque às vezes a pessoa vem com uma estratégia muito forte, muito grande, olhando a estratégia dele de produto, venda, maravilha. Mas o teu back-office está resolvido? E aí nós conseguimos mostrar para ele que o BPO ele tira essas dores dele. Entendi. Eu tenho backup. Na operação, toda vez que entra um cliente, eu tenho 3 pessoas envolvidas na operação dele. Ele não fica fidelizado em um analista, ele fica fidelizado na empresa. Então, essa é uma conversa que por isso que eu digo, quando ele está olhando só em custo, não vai dar jogo. Porque ele vai conseguir encontrar um BPO mais barato, não vai entregar, ele vai ficar patinando com esse assunto muitos meses. Mas quando ele está focado em solução, ele consegue ter uma redução de custo e um ganho de entrega. Esse é o principal ponto. Então eu costumo dizer para o cliente, faça chuva, faça sol, eu vou te entregar. Eu tenho cliente, por exemplo, que nós ficamos no pé do cliente para eles entregar as informações que nós precisamos processar. Olha que absurdo. Eu poderia só andar com o contrato embaixo do braço. Claro. Você não me entregou, eu não fiz. Não, a gente fica no pé do cliente. Porque eu quero gerar valor agregado para ele no financeiro. Eu quero que ele esqueça da tesouraria, que ele esqueça da contabilidade. Ele foque naquilo que dá dinheiro.
Esquecer no sentido que está funcionando, que está sendo entregue. Tem alguém pensando por ele. Não, bacana. E, bom, outra coisa que eu vejo também a galera falando bastante, não faz sentido atender comércio, não faz sentido atender indústrias, faz sentido focar no serviço. Como é que você enxerga isso? Eu não sei, e aí eu vou perguntar, vocês atendem lá todo tipo de perfil de cliente? Se o cara é comércio, ele é um potencial cliente? Com certeza. É mesmo? Comércio. E você não enxerga que isso é um problema para a operação? Como é que você enxerga isso? Porque como eu vou me colocar no papel de alguém que talvez que não tem BPO financeiro, tá para começar, né? Quais são as complicações que pode existir em atender comércio? Por que a galera evita atender e por que você atende? Porque nós somos homologados em algumas ferramentas de mercado. Então, para comércio, você tem sistema específico de comércio que você consegue encurtar muito o trabalho operacional. Tem essa questão do alinhamento com o cliente e questão com o ticket médio. Então, tudo isso é colocado na mesa. Então, eu consigo atender. Eu tenho indústria como cliente, eu tenho comércio, tenho serviço. Porque é fácil você hoje no mercado falar, vou vender só serviço. Você consegue escalar, só que você fica limitado a um ticket médio baixo. Porque ele é simples e todo mundo está olhando para ele. Então, assim, como a contabilidade nossa, a gente não olha tanto para só aquele nicho mais fácil de captar, no BPO é a mesma coisa. Você consegue ter um valor agregado melhor quando você vai até o cliente, senta com ele, você fecha projetos maiores. Então, por isso que a Bluefin tem uma diferenciação de mercado e que eu consigo trabalhar, que é outro ponto que todo mundo reclama. Às vezes tem vários BPOs que falam, eu te atendo, mas desde que você trabalhe no meu sistema. É um modelo que ele quer escalar, com ticket médio baixo. Vocês não, você atua no sistema do cliente. Eu atuo no sistema do cliente. Eu tenho mais sistema do cliente hoje do que o sistema homologado por nós. Eu vou lá, entendo, faço um plano, coloco para funcionar e o cliente fica contente. Ele fez um investimento na ferramenta dele e ele às vezes fala, o sistema não funciona. Eu falei, não existe sistema que não funciona. Tem uns que são melhores, outros mais limitados. Mas em linhas gerais, em 2026, todo sistema funciona. Basta trabalhar diariamente, que é o nosso foco lá. Nosso fechamento é diário. Não é nem semanal e nem mensal. Explica isso. Tesouraria, por histórico, aí é uma questão de concepção minha, dos sócios, né? Nós viemos de escolas escola alemã, americana. Empresa de auditoria ou não? Não, empresa de auditoria não, mas multinacionais, que tem muita auditoria acoplado. Tá. Então é assim, se você deixa uma tesouraria 3 dias sem conciliar, é um caos. Isso mostra... Conciliação diária. Conciliação diária. Então nós trouxemos essa cultura para dentro do nosso BPO. Essa conciliação no comércio eu acho que é mais complexa. Ou não? Estou viajando. Não, nem sempre. Às vezes no comércio, se não for diária, fica complexo. Então é assim, aqui que eu costumo dizer para o cliente, é um trabalho de 4 mãos. Você vai se organizar e eu vou me organizar. Aí eu faço um diagnóstico e vejo que momento que ele está de gestão. Se ele é um cliente que quer resolver, vai dar muito certo. Se ele é um cliente que ele só está olhando o resultado final, provavelmente não vai dar certo. Eu tenho um índice interessante que eu não tenho nenhum cliente que saiu em 2025 da Bluefin por insatisfação operacional. Nenhum. Eu acho que isso é um dado assim que... Interessantíssimo. Interessantíssimo. Então alguma coisa de certo nós estamos fazendo. Claro. Né? Mas isso eu atribuo muito no alinhamento comercial. De entender o que o cliente precisa. Uma vez entendido, uma vez colocado em prática, é só engatar uma sexta, uma quinta e ir embora. Você falou que não tem nenhum cliente que saiu por insatisfação operacional. E quais são as razões, então, de churn que levam um cliente a cancelar? O cliente que foi vendido. Cliente que trocou, por exemplo, a contabilidade e o pacote vinha junto, ele entendeu que essa negociação era melhor para ele com relação ao preço. E eu participo muito do onboard do cliente e também na hora que ele vai sair no outbound. Esse principal ponto é que a gente consegue identificar por que você está saindo. Quais são os pontos principais? E aí é sempre nessa linha, não é nada operacional, estou sendo muito bem atendido, só que eu acho que eu vou ter uma escala melhor indo para lá. Aí, obviamente, tem cliente que vai e volta, aí tem de tudo, né? Aí acontece muito isso no dia a dia. Cara, o que eu imagino, né? Cada analista financeiro deve ter uma carteira para atender. Pensando um pouco agora naquilo que você falou um pouco antes. Esse analista, ele vai atender um cliente que é uma indústria, um comércio, um serviço, são segmentos diferentes e, eventualmente, como você mesmo acabou de falar, sistemas operacionais diferentes.
começa a virar, quanto mais variáveis, mais complexidade para gerenciar, né? Juntando com outro fator, que é o que a galera muitas vezes no meu podcast que fala muito, é dificuldade de contratação, dificuldade de mão de obra e tudo mais. Como é que vocês superam isso, cara? Porque, cada vez é mais difícil achar pessoas boas. Para achar pessoas boas que tenham a capacidade de operar em diferentes sistemas, que conseguem entregar com qualidade, enfim. O que você entende que vocês estão fazendo de bom nesse sentido, que conseguem lidar com esse desafio? Porque a galera, assim, o lance de simplificar o sistema, acho que entra muito nisso, do tipo assim, cara, o colaborador vai aprender só um sistema e vai conseguir desenrolar, né? Eu acho que entra nisso, né? Com certeza. Um ponto principal que nós fazemos é a carteira de cada analista ela é pulverizada, clientes simples, a gente classifica por complexidade. Então, todo analista ele tem pelo menos 1 ou 2 clientes de alta complexidade, alguns de média. Qual o critério? O que define um cliente de alta complexidade e de baixa complexidade? Comércio, por exemplo, é de média complexidade. Uma clínica odontológica de médio grande porte também é uma complexidade interessante. Então, isso nós conseguimos montar essa carteira para eles terem sistemas diferentes e sistemas padronizados. Então, eles trabalham tanto com o sistema homologado por nós, como sistema que é do próprio cliente. E isso a gente consegue fazer um peso no dia a dia para que não fique tão apertado para ele trabalhar nas funções ali, nas atividades diárias. Tá? Um sistema, uma forma de controle das atividades diárias, bem simplificado, mas muito bem objetivo, para fazer com que ele tenha essa gerência, esse gerenciamento, tanto dele na linha de frente, como também nosso na linha de gestão. Então, hoje a gente tem os executivos que fazem a gestão, nós temos supervisão e nós temos os analistas sêniores. E aí, na questão da contratação, a gente está um pouco acima do mercado. Tanto valor médio de remuneração, salário, nós temos variável para quem atinge as metas, tem 3 níveis de variáveis na operação. Interessante. Né? Então, se o meu analista atender meu cliente de ponta a ponta, resolver todos os problemas dele e fazer a reunião de fechamento mensal, ele ganha X a mais do salário. Tá, então as metas do cara estão muito relacionadas ao que ele de fato tem que entregar de rotina. Exatamente. Não tem uma meta não tem um resultado diferente que você está esperando. O resultado diferente é quando ele identifica a necessidade diferente do cliente. Tá. E traz isso para nós e traduz em novos produtos. Não? Difícil medir, porque é muito subjetivo. Porque é uma meta subjetiva, né? Então, assim, fala pro cara, você tem que fazer reunião com todos os clientes. Teoricamente é o trabalho dele. Nem sempre. Tá. Nem sempre. Tem analista que fala, olha, essa parte da reunião eu não quero fazer, eu não tenho, ou a gente identifica que ele não tem aptidão para fazer ainda. Então nós classificamos em 3 níveis e fica muito bem determinado por atividades. O nível 1, pagamento, recebimento, conciliação e outras atividades. Esse é o nível 1. Nível 2, aí a gente vai classificando, e o nível 3 da mesma forma. Legal. Então a gente consegue, por atividade, não é tão subjetivo, porque tem atividades atreladas. Fez, tá dentro. Não fez, não tá dentro. Então isso é bem preto simples. no branco. Bem simples dessa forma. Quantos clientes um analista consegue? Vai variar de acordo com a complexidade. Mas assim, na média, quantos? Trabalham com média de 5, 6 clientes. Ou seja, tem uma carteira relativamente enxuta para conseguir dar qualidade na entrega. Exatamente. Tem que ter qualidade na entrega. Por isso que o ticket médio é um pouco maior. Por isso que quando o cliente entende isso, tá fechando. Por mais que o ticket médio seja um pouco maior, ainda é mais barato com o analista interno dele. A gente consegue reduzir 50% do custo de pessoal que ele tem lá, em média. Entendi. O quanto você hoje está envolvido nessa operação? Bastante. Isso é um ponto que a gente está lutando para que saia um pouco dessa questão. Mas toda a parte gerencial do escritório, da marca, tudo fica comigo. E toda a parte de entrada de novos clientes também fica sob minha responsabilidade. Essa parte de entrada de novos clientes, vamos falar um pouco sobre isso, né? Que aí, inclusive, se cruza um pouco com o trabalho que a gente faz em conjunto ali na Moonflag. Quanto tempo tem que estar na Moonflag? Mais de 1 ano, né? Não, já vai para... Uns se não me engano, quase 3 anos. Quase 3 anos. Quase 3 anos. Ó, meu LTV tá bom com você aí. Tá bom, tá ótimo. Tá muito bom. Cara, você uma das coisas que me despertou o interesse de te chamar aqui é porque você tem feito um excelente trabalho de aquisição de clientes, muito a partir do digital também. E você compartilhou com a gente lá no Preenche o CRM, mas trouxe bastante informação de resultados que chamou muita atenção. Porque assim... Até para trazer um ponto de vista para quem está nos ouvindo, né? Eu entendo que quando uma empresa está conseguindo vender, é porque ela tem um produto bom. O que é um produto bom, Matheus? Um produto bom é um produto que chama atenção e é interessante aos olhos do cliente.
tá certo? Então você pode fazer BPO financeiro, fazer 10 reuniões com 10 clientes diferentes e não vender para ninguém. E às vezes o Rodrigo vai fazer 10 reuniões com os mesmos 10 clientes que você fez e vai vender para 3 ou 4. Então, a partir dessa amostra, eu entendo o quê? Que ele tem um produto melhor. Por que um produto melhor? Porque gera mais interesse no cliente. Da forma que ele envelopou, apresenta e os diferenciais que ele coloca, não é técnica de vendas pura, não. É a forma que ele modelou o negócio dele, chama mais a atenção do cliente, gera mais interesse. Então, logo eu entendo o produto dele melhor. Você se importa de compartilhar como que essa entrada de novos clientes hoje, isso está centralizado em você, mas o que você faz de bom e o que você acha que dá certo, sei lá. E aí você falou que não saiu nenhum cliente. Quantos clientes entraram no ano passado? E, sei lá, os canais, enfim, dá uma visão, porque eu vejo que a entrada de clientes novos vindos através da internet, na contabilidade, raríssimo. No BPO financeiro também. São poucos os empresários do seu setor que conseguem fazer esses canais performarem. Eu até mencionei isso daí para você o dia que a gente conversou no escritório aqui na Moonflag. Então, vamos tentar dar uma dica aí para a turma em relação ao que é feito e aí talvez você compartilhar um pouco dos resultados para ter uma ideia de volume. Legal. O principal ponto hoje do desafio do ser humano é a capacidade de ouvir. As pessoas não conseguem ouvir. Até num processo de venda, se você vai numa concessionária, se você vai contratar, você percebe que o vendedor ele é treinado a falar. E às vezes ele ouve muito pouco o cliente. Então o carro, a técnica do carro é essa, tal, vai falando a ficha técnica lá, e ele não consegue identificar por que o cliente parou naquela concessionária e o que ele está buscando. Então eu estou trazendo esse exemplo da concessionária porque é comum para todo mundo. E no BPO não é diferente. Então como eu tenho muita experiência do lado de lá dele, eu consigo discutir com ele arquivo remessa, arquivo retorno, que dá pau na conciliação, que banco que é melhor para trabalhar, que banco que é ruim. O teu conhecimento de causa do assunto ajuda. Bastante. Então eu percebo que isso deixa o cliente muito confortável, falar assim, legal, estou falando com uma empresa ou um representante de uma empresa que conhece a minha dor. E o principal ponto é ouvir o cliente. Então eu começo sempre com a minha reunião, 2, 3 minutos eu falo sobre a Bluefin, sobre quem somos. Os próximos 10 é o cliente falando. E ele descarrega tudo que ele tem de insatisfação, seja com o time interno, seja nas contratações, seja na falta de visibilidade dos números. E a partir daí, ele começa a entrar mais no detalhe o que ele está buscando e nós vamos chegando num produto. Então, teve casos que eu falei para ele, olha, meu BPO não é para você. Você precisa contratar alguém interno pela tua complexidade. Nossa, mas você não quer vender? Não é isso. Eu não posso vender uma coisa que eu não vou conseguir entregar. Então essa transparência é muito legal. E ao contrário, a mesma coisa. Vou te ajudar. Vou conseguir fazer. Isso vai acontecer. Isso não tenha dúvida que vai ser entregue. Então tudo isso que a gente desenvolve... Mas fazer isso com um cara que vem na internet é um desafio, né? Desafio porque você não sabe, você tem poucas informações dele. No nosso filtro comercial ali, você tem poucas informações. Por mais que às vezes tem cliente que não coloque que empresa é, ele coloca um e-mail @gmail, você não saber quem é. Mas a maioria dos clientes coloca o CNPJ, nível de faturamento. Então você sabe com quem. Eu dou uma olhada ali, eu já sei com quem eu estou tratando. E aí, lógico, com todos esses anos de experiência, quando você senta na frente da pessoa, você consegue saber que nível... Você já tinha vendido antes? Eu achava que eu nunca ia conseguir vender. Por exemplo, para você vender um carro, pavor de vender. Ia na concessionária, entregava, pegava o outro e, sabe? E aí eu me descobri que a venda não é só as técnicas de venda. Tem as técnicas de venda, que eu respeito muito. Mas nesse segmento nosso contábil financeiro, é o quanto você consegue passar de credibilidade para quem está te ouvindo. Total, cara. Então, por isso que às vezes a gente já tentou modelos, né, de SaaS, de tentar terceirizar essa venda. E às vezes quem faz o primeiro contato passa aquele ar de SDR. Esse é o desafio. E aí o cliente dá uma recuada. É um trabalho legal, interessante, que precisa ser feito. Mas às vezes num primeiro contato ele fala assim, estou falando com alguém que entenda. Eu atendi uma pessoa essa semana que ele está vindo de um outro BPO, conhecido no mercado, está totalmente satisfeito. E na minha apresentação eu falei 80% das dores que ele está tendo. Interessante. Aí casou as dores com o que ele está buscando e provavelmente a gente estava em vias dele fechar o contrato, de assinar. Então hoje provavelmente a gente vem da campanha. Vem da campanha. O cara que parou tudo, voltou no mercado e falou, vou pesquisar. E aí por isso que eu te disse que para nós é uma satisfação, a Bluefin já está circulando nessas pesquisas. Quando eu vou procurar as marcas, a Bluefin já começa a aparecer ali. Então um longo caminho pela frente, não tenho dúvida, mas
A gente está caminhando muito para isso. Legal. E aí me conta, solta aí as informações. Quanto você vendeu no ano passado? Qual foi o número de contratos? Não sei se você tem isso daí. O contrato que a gente vendeu no ano passado para... Vindos de internet, não precisa falar geral, vindos de internet. Vindos de internet, a gente vendeu mais de 25, 30 novos contratos só da internet. De BPO financeiro. De BPO financeiro. Passando e ultrapassando os 50 mil de novas vendas no ano. Entendi. Fora os outros canais, fora a indicação. Fora os outros canais. Tudo, né? Focando muito em marketing digital aqui. Cara, e todos esses contratos passaram pela tua mão? Todos os contatos passaram, em algum momento passaram na minha mão. Entendi. Todos. Você recebe o lead, leva ali para uma reunião, eu suponho. Tem um pessoal que nos ajuda a levar para essa reunião, fazer... Esse ano a gente estruturou melhor isso para ter um controle mais administrativo. Pode olhar lá que o CRM agora está... Pois eu fiquei sabendo, cara. Que orgulho de vocês. Porque no momento de tamanho de empresa, ou você vende, aí você vai crescendo. Você vai melhorando. Agora você vai receber a placa. Você vai receber a placa. Agora a gente tem a informação. Agora tem a informação, com certeza. Cara, uma coisa, deixa eu tirar uma dúvida com você. Cara, vender 25 clientes, tem muita empresa de BPO financeiro, ou melhor, tô falando com você do outro lado, muitas vezes você abre um braço de BPO financeiro, tem 1, 2, 3, 4, 5 anos e tem 10, 12, 15. Eu sei porque eu converso com muitos contadores. E você só pelo canal digital vendeu mais de 25 no ano passado. Um desafio que vira, a partir do momento que você vira essa chave, você começou... Porque funciona da seguinte maneira. Você entendeu... Já existe uma validação de qual é o anúncio que chama a atenção do público. Já existe um conhecimento da sua parte de o que você vai fazer a nível de processo comercial que você vai conseguir levar esse cara para uma proposta, para uma venda. Então você descobriu algumas coisas que são valiosas, que poucas empresas conseguem descobrir dentro do seu setor. Nesse sentido. Contudo, vai existir uma outra dor sempre no outro lado, que é absorver esse cliente, é o processo de onboard. A gente sabe que isso vai existir na contrapartida, né? E é uma dor que talvez muitas empresas param nela. Putz, quer saber? Então, é muito comum, já aconteceu isso como flag. Olha, dispara essa campanha aí, cara, porque agora já tô com a minha capacidade operacional lotada e tal, e aí o cara vai... para o projeto, que é uma infelicidade pra gente, porque a gente fala, porra, cara, a gente trabalha pro cara dar resultado. Às vezes tem cara que dá resultado e pede pra cancelar porque ele simplesmente... Não deu vazão. E aí você fala, caramba, aí você perde o cliente quando você faz um mau trabalho e quando faz um bom trabalho perde também. Porque, como que você consegue, cara, fazer essa absorção? O que você... você acabou de me falar que a intenção não é que um colaborador absorva tantos. Então, assim, como que é esse processo de onboard? Por que você consegue absorver? E até mesmo se você vende mais 25 esse ano, tá tudo bem, consegue absorver de boa? Como é que é, velho? Me conta. Gostaríamos de vender o dobro esse ano. Exato, é isso que eu ia falar. A tendência cada ano é que se aumente esse resultado. Só para ter um número interessante, entre final de novembro e meados de dezembro, nós colocamos mais de 9 clientes novos para dentro. E clientes médios. Top. Não foi um cliente de R$900. Uhum. E isso tudo graças a um time que a gente está desenvolvendo, um time de analistas, um time fantástico. Os analistas muito focados, gostam do BPO. É outro ponto também, uma dica, né? A gente passa para o pessoal. Um analista de empresa é diferente de analista de BPO. Uhum. Então, às vezes a gente identifica um bom analista de uma multinacional, não necessariamente ele vai ser um bom analista de BPO. E eu falo para todo mundo, BPO, pro analista é uma escola de graça. Uhum. Você vai trabalhar com indústria, comércio, pequeno, grande, excesso de caixa, falta de caixa, você vai ter tudo. Vai ser um grande executivo. Vai ter um grande executivo lá na frente. Então, para quem identifica isso, abraça a causa, se desenvolve muito rápido. Então, o processo de onboard, a gente agora temos um time definido para receber esse cliente, fazer as reuniões iniciais, mostrar o cronograma de implantação, que fase que nós estamos. Então, essa visibilidade que nós implementamos ao longo do ano de 2025 nos ajuda muito no onboard. Porque o cliente vem com uma expectativa lá na nuvem. Claro. Aí, quando ele entra, eu já explico isso para ele antes na reunião comercial. Falo, os primeiros 20, 30 dias vão ser os piores da tua vida. Uhum. Ele fica parado, assustado. Mas como assim? Você está contratando uma solução que você precisa me ensinar o que você faz, quais são suas particularidades para eu poder processar tudo isso e te entregar um resultado. Então você vai ensinar o óbvio que é para você, que não é para mim, que é do teu negócio. Então isso eu coloco o cliente numa expectativa um pouquinho mais abaixo. Que tem cliente que achava, e nós tivemos
experiências nisso. Contratei a Bluefin, amanhã está tudo resolvido. Exatamente. E você sabe, como executivo, como empresário, sabe que não é assim. Não. Nunca é assim. Isso Nunca vai ser. E quem falar que tá mentindo. Tá mentindo. 10 passos de sucesso. Cara, tem vários passos ali no meio que ninguém conta. Né? Então eu alinho isso com o cliente, a expectativa. Você contratou o produto certo, você contratou, na minha visão, a empresa certa, só que tem um processo para isso. Eu dependo de você e você depende de mim. Vamos construir juntos isso? Vamos. Isso dá muito certo. Então, essa construção, aí o cara tem que ter acesso a banco, acesso a... É um problemaço. É um board chato, assim. Demais. Né? Bancos muito mais fáceis para dar acesso, outros tem que assinar formulário, mandar para gerentes. Então, assim, quando ele fala quais bancos ele trabalha, eu já falo, esses 2 tranquilos, isso aqui vai dar problema. Você tem um bom gerente aqui? Mais ou menos, então vai dar problema. Esse aqui... Então, ele já sabe. Então, tudo isso ajuda no ingresso do cliente na nossa empresa. Porque ele sabe que está entrando numa transparência ímpar. Não adianta vir falar depois que não sabia. Não, está tudo bem alinhado. E eu faço acompanhamento semanal. Eu ligo o dono do contrato. E aí, como que tá? O que você está gostando? O que não está gostando? Você atende de todo lugar? Se vier um cara da Bahia, se vier um cara... Eu tenho clientes do Brasil todo. Tem clientes do Brasil Tanto do contábil como do BPO. O contábil também. Contábil também. Todo. A gente não está regionalizado só em São Paulo. Então tem regiões que são mais carentes, que a gente identificou no marketing digital, que a gente está explorando bastante. Então, tudo isso acho que é de aprendizado, né? Hoje, se eu olhar 6 anos... Se eu me ver hoje, o Rodrigo de hoje, se eu conseguisse ver há 6, 7 anos atrás, eu falei, nunca que eu ia saber que eu tinha capacidade de vender e fazer essa gestão comercial que, na minha visão... Ela nunca fez parte da equipe. E nunca fez parte do seu track record aqui, né? Pelo que a gente está conversando, né? Até aproveitando, né? Isso que você acabou de falar. Como que você divide seu tempo, cara? Porque assim, o que eu vejo na parte da venda que é o que a galera não faz, tá? Primeiro, entrou uma pessoa em contato. Normalmente, esse primeiro contato, ele não é feito na velocidade que deveria ser. O lead ele é muito perecível, muito rápido. Então, se você não tiver disponibilidade de tempo para responder os primeiros contatos, primeiras horas, você perde. Então, esse é um fator, dificulta. E você fez isso durante o início, durante muito tempo, não sei como é que tá hoje, mas fez. Aí depois, levar esse cara para uma reunião também vira um desafio. Porque às vezes ele vai falar o seguinte, não, eu não quero não, eu só quero preço, quero saber quanto é que custa. Aí você tem que convencer ele que ele deveria fazer uma reunião, é um desafio. E outro fator que é talvez o mais problemático. Apresentei a proposta, mandei para esse cara. E aí? O follow-up, o acompanhamento... E tudo isso exige tempo. Como que você consegue... Hoje você tem um método onde você reserva uma parte da tua agenda para isso. Como é que você faz? Sim, eu gosto muito nas primeiras horas do dia, 6, 7 horas, é revisar tudo aquilo que eu preciso fazer follow-up. 6, 7 horas da manhã? Que horas começa o seu dia? Começa às 5h30, 6 horas. É mesmo? Tu é um cara que acorda cedo. Acordo cedo. Eu acredito muito que acordar cedo é fantástico. É o que é o diferencial. Para mim, nada contra. O que eu aprendi na vida, o acordar cedo é a melhor coisa. Eu até brinco com as minhas crianças, né, com os meus filhos. Aprenda a acordar cedo que você nunca vai sofrer. Interessante, hein? Eu tenho uma dificuldade de acordar cedo. Não, hoje a gente tava semana tava com a galera da Moonflag, a liderança lá, tá todo mundo numa situação que a gente voltou depois de anos, né? No início a gente pegava enchia muito saco, questão de horário e tal. Agora eu chego, sei lá, umas 9. É complicado. Eu fui pra academia hoje. Acordei 7. Acordei 7, fui pra academia, ainda já acho menos mal quando é assim, entendeu? Acordo 7, vou pra academia e tal. Chegando às 9. Aí tá lá, agora o ambiente tá extremamente hostil na liderança, que a gente fez um ranking dos que chegam mais tarde. Legal. É legal até a página 2, né? Assim, aí tá lá. Aí hoje todo mundo que chegou lá no grupo da liderança mandando foto, check-in. Aí o primeiro 7h15, depois chegou 8 e tal. Aí ninguém agora quer chegar por último, né? O líder não quer chegar depois. Eu hoje fui o que chegou depois, cheguei às 9. Mas eu acordo e fui pra academia. Foi o que eu falei pra eles, não adianta, você também tem que se cuidar. Mas enfim, eu tenho essa dificuldade de acordar cedo. Mas cara, na semana passada, segunda-feira sem ser essa outra, eu acordei cedo, acordei umas 5, fui na academia, li um pouco e tal, foi outro dia, muito legal. Só que uma adaptação diferente, né? Normalmente você vai dormir que horas? 10h30, 11 horas. 10h30, 11 horas. E acorda 5h30 com tranquilidade. Tranquilo. 5h30, 6 horas, tranquilo. Porque acho que essa rotina é interessante. Sábados e domingos, família. Sim. Dificilmente eu falo de empresa sábado e domingo. Pode estar, se eu encerrei meu dia sexta-feira, 8 horas da noite, 7 horas, com vários problemas, deixa para segunda.
sábado, domingo, família, porque tem que ter essa ponderação. Sim. Família é super importante, é o mais importante que É o mais empresa, importante, né? É o mais importante. Mas eu acredito muito no início do dia, organização do início. Tá. Então, por exemplo, hoje de manhã era 7h15. Lá é presencial? Não, a gente faz híbrido. Fazer híbrido. Eu principalmente faço muito híbrido. Ah, legal. Porque eu acredito muito que no trajeto eu consigo fazer muita coisa. Qual é a diferença de eu estar no escritório, ou estar em casa, ou estar em home? O que diferencia isso? Para mim, nada. É só o ambiente. Se a produtividade é a mesma. É que você me parece uma pessoa muito disciplinada. Parece. E também talvez seja um pouco de característica de um profissional com a tua bagagem, com a tua área. Eu acho que tem que ser. Enquanto executivo, eu era o primeiro a chegar. Eu estava lá sempre o primeiro. Eu chegava às vezes antes do time. Porque eu acredito muito, eu aprendi, né? Eu acredito que o exemplo também contagia todo mundo. Com certeza. O time que chega tarde porque o gestor chega... Com certeza. Eu chego cedo. Que foi até uma coisa que eu falei pra galera quando a gente tava fazendo um ranking lá. Eu falei, olha, hoje eu sou líder de líder. E é diferente, entendeu? Eu falei, quando eu tava lá, sei lá, no comercial, eu era o primeiro a chegar, entendeu? Porque eu tô com a equipe, tô com o time. Hoje eu sou líder de vocês. E pra vocês, eu já não preciso provar muita coisa, porque a gente já se conhece muito bem. Mas tem isso também. Eu aprendi muito a trabalhar com o celular em mãos. Então, meu celular tem 90% das coisas que eu preciso estar ali. Teu celular? Celular. Então, por exemplo, hoje de manhã, 7h15, eu fiz follow-up e marquei 4 reuniões. Hoje? Hoje. Tá marcado 4 reuniões. É que eu não tô com o celular, eu te mostro. Tá marcado 4 reuniões pra... Tudo vídeo da internet? Tudo celular, tudo na Moonflag. Tudo que veio através da tua campanha. Cara, vou contar uma coisa engraçada pra vocês, até olhar pra câmera. Quando o Rodrigo, assim, na Moonflag a gente pega muito no pé dos clientes pra preenchimento de CRM, né? Que a gente implementa, enfim, faz uma estrutura mínima de vendas ali. E o Rodrigo, ele não tinha esse preenchimento e até mesmo as reuniões, ele não era um cara de dar check-in nas reuniões, né? Ele fala, tá rodando, vamos embora. Daqui a pouco aparece lá, o Rodrigo fez uma reunião com a gente lá, e falou, eu vendi 25 contratos, mais de 50 mil. E aí eu... Fiquei assim, eu falei, Rodrigo, sabe, tem certeza que você fez isso mesmo? Duvidou dos meus dados. Eu duvidei, eu não vou mentir. Eu falei, Rodrigo, mas tem certeza, cara? O CRM não tem informação nenhuma, não tem nada e tal. Claro, né, a pessoa que tá insatisfeita não vai ficar, como ele mesmo disse, quase 3 anos daqui a pouco com a empresa. Mas sabe quando você fala, porra, mas como assim, cara? Mas me conta melhor essa história e tal. E aí eu realmente duvidei muito. Mas não duvidei da capacidade, não é isso. É porque de tanto lidar com empresários de contabilidade, ou até mesmo do BPO financeiro e tal, eu vejo uma dificuldade muito grande de fazer o que você está fazendo, muito grande. E assim, parece, eu falando para você, acho que até talvez você não tenha hoje tanto contato com outros pares empresários. Se você tiver, você vai ver que é totalmente atípico. Muitos caras vão ter dificuldade de fazer um evento. Vai ter cara que não vai conseguir agendar uma reunião. Mesmo que chegue os mesmos leads que chega para você, que chegar para um outro, ele não vai agendar uma reunião. Mas por quê? Não é porque você talvez seja mais capaz ou melhor. É porque você faz. Que nem o que você acabou de falar. Pô, acordei cedo, tal. Fiz as paradas, marquei as reuniões. O cara não faz. Ele não dedica tempo para isso. E é claro que se ele não faz, não vai acontecer, entendeu? Confesso para você que se o dia começa muito agitado e tem lá... Mas o dia de todo mundo começa muito agitado. Mas às vezes acontece um pouco a mais, né? Pico. Já aconteceu várias vezes de você perder o time, ou o time perdeu o time de entrar em contato com o lead, e você sabe, quanto mais horas passa, menos contato você consegue. Com certeza. Então isso já aconteceu e aí a gente tenta ter uma disciplina da parte comercial. O que está acontecendo na parte comercial? A primeira coisa do dia. Porque as finanças a gente faz semanalmente, quinzenalmente, isso... Outra coisa que ajuda, não sei, eu tenho uma memória muito boa. Eu falo com o cliente, eu sei os detalhes que eu tratei com o cliente. Às vezes eu faço poucas anotações, mas eu sei. E aí talvez a abordagem que eu faço também é uma abordagem um pouco diferente do mercado. A abordagem eu não fico ligando para... Né, a Bluefin não fica ligando. Aí a gente tem uma discussão que já tivemos em reuniões lá com o pessoal da gestão. A Moonflag vai falar sempre que tem que ligar. Tem que ligar. E eu discordo um pouco disso. Eu acho que quem tá aí depende, né? Se é um funcionário de uma empresa que está entrando em contato, essa pessoa ela não vai se importar com as ligações. Mas se é o dono da empresa que está me procurando para resolver o problema dele, normalmente é um cara que não gosta de receber ligação. Como eu não gosto, provavelmente você também não gosta. Não. De receber a ligação de... Alguém para vender? Ao vender, mas não a pessoa que vai resolver. É uma etapa antes. Tá. Talvez na nossa dinâmica, eu não sei você, mas na minha dinâmica eu gostaria de falar com quem resolve. Com certeza, a gente sempre prefere. Mas não é possível. Né? E essa é uma dor que nós já temos mapeados para resolver ao longo deste ano.
A gente precisa ter esse trabalho maior. E aí vai ter um resultado menor, talvez no primeiro momento, mas depois a gente vai equalizar essa curva. Claro, com certeza. Existem algumas coisas que eu acho que é importante você tirar do conceito da sua vivência individual. Em que sentido? Quando a gente está falando de vendas, você vai ter pessoas com diferentes perfis. Então, por exemplo, o Rodrigo, você tem o seu perfil. Talvez uma pessoa mais pragmática, talvez uma pessoa mais do processo, talvez uma pessoa menos emocional, mais racional. Você tem lá as suas características, né, que formam você. Por consequência, os seus sócios tendem a ter alguma semelhança. Por consequência, a sua empresa tende com certeza a ser dessa maneira. Mas não quer dizer que a empresa que está entrando em contato com você necessariamente é assim. Por exemplo, no meu caso, tá? Eu acho que uma ligação indesejada é uma ligação que eu não demonstrei nenhum tipo de interesse. Quando você está trabalhando do inbound, o cara se cadastrou, ele tem interesse. Quando eu tenho interesse, eu quero resolver logo. Perfeito. E aí, se eu quero resolver logo, por exemplo, aí vamos trazer para o meu cenário. Os grupos de WhatsApp, igual o que você tem, eles são grupos que eu estou inserido, o meu número pessoal. Então, eu tenho, normalmente por dia, gira em torno de 400 mensagens no meu WhatsApp. Então, provavelmente o cara que me mandar... Hoje, até agora, nesse momento, a gente tem 101. Ontem eu li todas. E é de hoje, então, essa 101. No final do dia vai ter lá 400, 450. Provavelmente quem me mandar uma mensagem, eu não vou conseguir visualizar. Se o cara me ligar, eu normalmente atendo. E aí, se ele me ligou, é uma coisa... Vamos dar o exemplo de um carro. Me cadastrei, quero conhecer tal carro. Pô, o cara mandou uma mensagem, eu não vou ver, mas se ele me ligar, eu tenho interesse no carro. Perfeito. Eu tenho interesse no carro. Opa, quero saber, dá pra agendar e aí já resolvo, em 2 minutos resolvo. Essas mensagens eu só vou terminar de ler lá no final do dia, provavelmente fora do seu expediente. Por isso que eu tô falando, só trazendo um contexto onde eu tenho que sempre tentar tirar o meu ponto de vista do cenário e ir para uma realidade onde Perfeito. A maior eficiência possível, né? Concordo plenamente contigo. Acho que esse é o caminho mesmo, tem que ser seguido. Mas o que eu percebo na prática é que a maioria ela dá um retorno muito legal no WhatsApp. Também, concordo com você. Sim, mas assim, posso estar perdendo outro. Uma fatia. Aí eu poderia ter vendido 35, 40 ano passado. Ou você poderia ter vendido 5 a mais. Só que aí, no jogo de volume funciona e faz diferença, né? Numa coisa que você está falando de eficiência. O outro fator é falar com quem resolve. Sempre falar. Eu acho que se eu fizer o atendimento no pré-vendas da Moonflag, sem dúvidas, com certeza, é melhor. Tem um índice de mercado, né? Quando é o sócio ou quando é a pessoa envolvida, ele fecha 50, né? Quando vai para vai mudando. Cai para 25, 20, você tem essa perda, né? Eu estava num evento em novembro do ano passado com um cliente, ele falou o seguinte, falou, Matheus, a gente estava trocando ideia, e ele é um cara muito gente boa. E ele falou, Matheus, cara, tua equipe é fera demais, é muito legal, eu gosto bastante. Só que, cara, esses 10 minutos que eu tô aqui conversando com você, puta, eu não teria se eu estivesse conversando com a tua equipe. Que bom. Que bom. Os insights que você tá me dando aqui é muito diferente conversar com você e conversar com eles. Eles são excelentes, mas é muito diferente. E aí você fica, puta, cara, que complicado, né? Tipo, eu entendo o que ele tá falando, mas assim, é que não existe uma solução para isso que seja humanamente possível. Então, por mais que, vamos dar um exemplo, por mais que um vendedor não venda e não tenha taxa de conversão, até não tenha o conhecimento que eu tenha, mas 3 vendedores provavelmente vão ter mais resultado que 1. Com certeza. 3 pessoas fazendo vai ter mais resultado que eu, 10 vão ter mais resultado que eu. Então, na ordem dos grandes números, pô, esse volume ele vai ganhar de mim sozinho. Perfeito. E aí eu tendo a partir para esse lado. Mas tudo vai conectar num ponto estratégico. Então eu concordo com você. Na hora que você passa o primeiro atendimento para uma outra pessoa, a tendência é que ele tenha menos eficiência. Só que se ela consegue fazer mais atendimentos do que o que você faz, provavelmente vai ter mais resultado. É uma lógica... Eu acho que são as dores que vão sendo resolvidas com o tempo. Mas você precisa refletir sobre elas, do meu ponto de vista, que é porque a galera não reflete. Porque assim, então beleza, eu vou lá... Desculpa te cortar. Este ano é para resolver essa dor. Até então, o que nós resolvemos? Tecnologia... Resolvemos o time. Hoje eu tenho um time fantástico, não está resolvido. Legal. Tem um RH voltado, já tem um RH focado. Sim. O clima organizacional é muito bom, fantástico. Então, é isso. Isso está sendo resolvido. Legal. Então, qual que é a próxima dor agora para resolver? Essa questão comercial. Mas aí fazendo uma lógica aqui, né? Para você resolver ela. Então, se você recebe a mesma quantidade de contatos que você recebe, e a gente já parte do princípio que uma pessoa que vai fazer esse primeiro contato vai ter menos resultado que você, teoricamente, essa mesma quantidade de contatos
de leads que estão entrando e uma redução aqui da eficiência vai te trazer menos resultado de vendas. Por isso que a gente começou a investir mais. Exatamente. Você está no caminho certo. Porque a lógica é essa. Então, peraí. Então, eu preciso gerar mais contatos. Isso, eu estou investindo mais, estou ficando menos tempo. Isso. Está me sobrando menos tempo. Eu tenho que... E aí, o ganho final é o tempo. É o tempo, é trazer a pessoa. Talvez você nem vai vender muito mais. Ou talvez vá. A intenção é sempre essa. Mas, cara, peraí. Quanto vale eu eliminar o tempo que eu faria isso para poder ter mais tempo para focar na estratégia? Eu não sei. Quanto vale o tempo, né? Então é uma conta que a gente não faz também, né? O quanto tempo eu dedicando aqui, eu dedicando talvez para pensar em outras coisas, vale. Eu tive uma reunião de conselho agora com a turma, agora, metade do mês de janeiro, que eu falei exatamente sobre isso. Eu me dediquei para alguns projetos muito... E eram projetos que eu não podia delegar, porque eu precisava fazer e tal. Puta, eu falei, cara, será que se eu não tivesse dedicado esse tempo para criar um produto novo, para melhorar outra coisa aqui, eu não teria tido muito mais resultado? E aí, onde a gente está alocando nosso tempo vira Sim. Uma decisão muito importante. Eu estou, você citou agora dos grupos, né? Eu estou em todos os grupos operacionais, tanto do contábil como financeiro. E eu acompanho todos. E aí, pela experiência, eu consigo saber se o cliente está aumentando, a energia ali do grupo está aumentando com algum ponto que não está sendo conversado. Então, o que eu sempre falo para o analista? 3, 4 mensagens resolveu? Liga. Concordo. Manda um link, entra aqui rapidinho, vamos acertar isso. Isso o analista não faz, eu faço. O outro sócio faz. Alguém faz. O cliente entende. Por exemplo, o Rodrigo está me ligando. Vai resolver. Ou o Davi está ligando, o Fábio está ligando. Vai resolver. Então isso, não sei até quando a gente consegue fazer. Vai chegar um momento com certeza que não vai. A gente vai ter que resolver passo a passo e trazendo pessoas para fazer isso. Exato. No BPO financeiro vocês têm grupo. Na contabilidade não, né? Contabilidade não. Contabilidade é um pouco mais técnico, vai precisar de um portal. E também o touch point não é diário, né? Não é. É diferente. É diferente. Mas o BPO financeiro é o grupo de WhatsApp. Eu queria ter o custo contábil com a receita do BPO. E não tem. Sim. Porque o BPO você tem que ter um custo na frente. Então é a diferença, né? A gente trata a empresa como empresa mesmo, como um projeto. Eu olho para ela com 5 anos, às vezes a gente faz um rabisco até 10. Onde que eu quero chegar? Serviço não adianta, ninguém vai ficar bem de vida da noite pro dia vendendo serviço. É constante, tem que estar crescendo. Eu sempre falo pro sócio, a curva tá para cima, o bico do avião tá para cima, tá ótimo, estamos no caminho certo. Como empresário, se você tivesse que escolher o crescimento ou a margem, se caso hipoteticamente não fosse possível escolher os dois, o que você escolheria? Margem sempre. Margem sempre. Melhor andar de lado ou linear e preservando margem. Margem, com certeza. Por quê? Porque é o que deixa o dinheiro na mesa. Já tenho muita experiência. Trabalhei em empresa que faturava mais de bi por ano. A margem era... mas a margem pequenininha de bi é grande. Não sei. Tudo é... Às vezes se fosse meio bi... Eu sempre defendia nas reuniões de conselho, vamos diminuir um pouco a estrutura para ganhar mais. Aí às vezes as pessoas não entendiam isso. Olhava só faturamento. Olhar de faturamento mudou já, parou de ser olhado há 10 anos atrás. Pode sentar com qualquer executivo atualizado, ele fala de margem. Quando você fatura, é importante, claro, que a margem, né, é proporcional. Sim. Porém, é a margem, quanto você está deixando. Se você mantém uma margem, exemplo, 40%, 50%, ou enfim, qualquer número, mas com crescimento de receita, é isso que importa. O que eu acho legal, eu não tenho muitas oportunidades de conversar com um cara tão técnico em finanças como você. Eu vou aproveitar para fazer uma consultoria gratuita aqui. Mas, o pessoal que está nos ouvindo, né? Exatamente. E eles também vão se colocar aqui na mesma posição aí, né? Eu estava até compartilhando até com algumas coisas assim, né, de dados ali da Monflex com você, um pouco da minha gestão. Obrigado por vocês compartilhar, foi muito legal. E como você vê, eu acho que eu ajo um pouco diferente do que você está falando, pensando em margem, né? E sempre vem com a questão, será que a gente está fazendo certo? Será que essa é a forma correta? Aí vou compartilhar com você com a minha visão, que também pode estar errada, enfim. E eu prefiro crescer acelerado, abrindo mão de margem, nunca estando com a margem zero, nunca alavancando e tal, mas é como se eu usasse a minha margem para me financiar esse crescimento. Entendendo que eu prefiro, em 5 anos... chegar num resultado X, porque assim, o que eu quero dizer? O financiar o crescimento de uma empresa de serviço é basicamente investir em marketing e vendas. Ponto. Ou bom de ovo. É o cliente, na verdade, que está me financiando, porque ele está pagando para mim, eu estou pegando essa grana e estou reinvestindo no meu negócio. No momento que eu quiser margem, eu falo o seguinte, beleza, eu vou investir menos em marketing e vendas. Desde que meus custos diretos estejam equilibrados, desde que custos administrativos
estejam equilibrados e eu esteja com a linha maior de investimento em marketing e vendas, no momento que eu quiser desacelerar crescimento, eu falo, galera, fechou, vamos cortar aqui pela metade esse investimento e pronto. Instantaneamente eu resolvi meu problema de margem. Na minha cabeça isso sempre fez muito sentido. Faz na sua? Ou não? Faz, depende do perfil do empreendedor. Eu não posso estar inchado em custo direto, Não. porque aí eu tô crescendo de uma forma que não é saudável. Quando você fala em margem... Por isso que eu olho muito uma margem de contribuição. Perfeito. Quando você fala em margem, para mim, na minha cabeça como finanças, eu tenho duas margens. Eu tenho a margem. Isso é gerencial, né? Assim, ó, margem da operação, ela tá saudável? Ela gera caixa? Isso. Eu olho para caixa. A empresa que gera caixa, o resultado pode ser negativo, você sobrevive. Legal. Ao contrário, não sobrevive. Eu tenho um EBITDA altíssimo e não gero caixa, eu vou quebrar. Então olha o caixa. Tá gerando caixa? Tá. Eventualmente, quem tem um EBITDA alto e não gera caixa é porque tá alavancado em dívida ou tem algum investimento em ativo muito alto. Né? Normalmente vai ser isso. Ou tem algum outro caso que você consegue vislumbrar? Às vezes, ele tem isso na dinâmica financeira do ciclo financeiro dele. Ele paga muito na frente e recebe muito espaçado. Então, isso faz com que... A inadimplência também pode ser um inadimplência é outro fator. Então, assim, eu pago todos os meus custos com 40 dias e meu cliente... A média de pagamento, de recebimento é de 120 dias. É um ciclo financeiro invertido que você tem que investir em capital de giro. Sim. Outra dificuldade que todo mundo tem. Investimento também em capital de giro. O pessoal faz lá todo, sala, marketing, pessoal, e cadê o investimento em capital de giro? Não tem. Você começa um projeto e quebra daqui a 6 meses. Porque não tem caixa para girar. Então isso... Você investimento de capital direto, deixa uma grana lá para gerar um negócio. Tá. Investimento. É como você gastou R$100 na mesa, é você colocar R$100 no caixa. Isso aqui é investimento no caixa. Interessante, eu não colhei nessa ótica, não. Isso faz com que os negócios fiquem saudáveis. Investimento em caixa. Tem gente que a gente olha muito isso. Eu montei uma indústria, montei uma fábrica, montei um comércio, e a pessoa vai lá e fala, o ponto custa tanto, a mesa custa tanto, o pessoal tá. Então eu vou precisar de 1 milhão. Maravilha, tem 1 milhão, vou lá e coloco. Legal. Como que você faz para girar? Não tem dinheiro. Entendi. Aí você vai no banco. Nada contra banco. Claro. Aí você vai no banco, você vai deixar 2% ao mês. Já prejudicou sua margem. Entendi. E aí você entra nesse caminho. Então o investimento em capital de giro é primordial. Na minha cabeça eu tenho duas margens que eu olho para o negócio. Meu negócio, se está gerando caixa, está. Qual o percentual disso? X. Nem vou entrar no mérito se é bom ou não. Está gerando. Preciso aumentar marketing, preciso aumentar a pessoa. Isso na minha cabeça é investimento. É investimento. Perfeito. E aí esta margem depois desse investimento, ela pode ser baixa ou ela pode diminuir, não tem problema. Mas eu quero saber o seguinte. A Bluefin, no dia a dia, ela está gerando caixa? Ela é uma empresa geradora de caixa? Legal. Estou investindo em mais, como nós falamos agora, vamos colocar mais marketing, vamos colocar mais pessoas. Tudo isso é investimento, porque da noite para o dia você pode ir lá e tirar. Isso. Você tirou, a empresa ficou saudável de novo? Ficou. Tá certo. Tá no caminho correto. É que eu, na minha cabeça de finanças, eu sou mais conservador. Eu Talvez não vai investir tanto para fazer essa Talvez o meu apetite eu consigo segurar para a gente crescer. Sempre crescer. E você está satisfeito com isso, Pra tá mim, tudo tudo certo. bem. Eu não tenho uma dinâmica de falar assim, eu quero o ano que vem sair na Forbes. Como tem gente que você ouve falar, o cara não tem nenhum projeto ainda, o cara já está falando de Forbes. Meu, calma. Sim, né? entendi. Então, a minha dinâmica de finanças que eu aprendi foi isso. Legal. Então, assim, poderia estar maior hoje? Acho que sim, se eu tivesse alavancado, se tivesse ido a banco, trazido um fundo... Talvez... Ou mesmo tivesse usado mais o caixa da empresa para reinvestir. Ou o próprio caixa próprio, enfim. Poderia, mas não. A gente olha e fala, estou confortável no sentido de que o que eu estou fazendo está gerando caixa. Aí eu vi falando disso e aí eu vou trocar essa ideia com você. Muito bom para mim esse tipo de conversa, eu gosto, porque a minha visão de marketing ela conecta muito com a visão do financeiro. Eu sou um cara muito ligado no resultado. Ela conecta muito, então eu gosto muito. E aí eu vi também outra coisa, que aí tem algumas coisas ocultas. Vou te dar exemplos, tá? Hoje o mercado de BPO financeiro ele tá de um jeito. Onde você acabou de falar, cara, a Bluefin tá assim, ela daqui a pouco pode figurar assim. Nada garante que daqui a um ano ele esteja assim. Nada garante. Então tem uma coisa que é uma janela de oportunidade. Hoje você sabe exatamente quanto custa um lead para você, quanto custa uma reunião. E talvez esse custo de hoje, amanhã ele pode ser 10 vezes mais, pode ser 20 vezes mais, 30 vezes mais. Você não tem garantia nenhuma que ele vai ser o que é hoje. E hoje ele tá bom. E ele estando bom hoje, ele te permite, talvez, extrair mais resultados dessa parada hoje, o que nada vai te garantir amanhã. Então, você tem um custo de oportunidade, que a galera chama bastante hoje em dia. E eu olho muito para isso dessa forma. Eu falo, cara,
Peraí, o mercado de marketing pro setor que eu tô, que é o setor de contabilidade, neste momento ele está vivendo esse cenário dessa forma. Há 10 anos atrás ele não era assim. E o que me garante que há 10 anos daqui a pouco ele vai ser de novo assim? Só que ao mesmo tempo, se eu aproveitar e crescer e virar uma marca conhecida, virar uma marca forte e tal, eu vou até conseguir, se for o caso, inclinar para um lado ou inclinar para outro, porque eu vou ter clientes me financiando, eu vou ter uma posição de brand forte que vai talvez até me dar mais força para sobreviver no longo prazo, para ser uma empresa perene. Quando se eu sou pequeno, mesmo que eu tenha margem, e posso até estar bem grana, pessoa física e tal, mas uma onda externa pode me afetar de uma maneira que eu não consigo virar esse jogo. Na minha cabeça eu fico fazendo também, eu tento equilibrar. Pô, então eu tenho esse paralelo, que aí eu enxergo isso, falo, pô, peraí, o meu negócio, diferente de um negócio que é... Nenhum negócio é estável não é, sempre. Não é. Então tudo vai mudar sempre. Mas né? um exemplo, né? Lembra quando saiu as paletas mexicanas? Pois é. Cadê hoje? Sumiu. Totalmente, sabe? Totalmente. Exato. Eu acho que o nosso segmento, ele nunca vai desaparecer. Não, mas ele vai se transformar. Vai se transformar, isso não tenho dúvida. E quem tem mais força de transformação na minha cabeça é quem é maior como empresa. Quem é maior, quem está mais preparado, com certeza. Porque... Por isso que tem que aproveitar agora para crescer. É isso que eu penso. Então eu fico botando isso à conta. Sei lá. E aí tem a conta também, que aí essa daí talvez é um privilégio meu, né? Pô, eu não casei ainda, eu sou noivo, mas não casei e não tenho filhos ainda, então eu consigo ser muito... Tem uma coisa que a galera chama na empresa... Consegue ser mais arrojado. Consegue ser mais arrojado. E a minha empresa, ela é asset light. Então assim, cara, ela não... é leve. Leve, entendeu? Uma empresa de serviço é leve, na verdade. Tipo assim, eu não tenho estoque. Não tem... cara, o que eu tenho que fazer para contratar uma pessoa? Beleza. Eu enxergo... É relativamente simples. Para mim botar R$3.000 a mais no meu comercial, tá longe de me quebrar. Depois vai reduzir um pouco o percentual de lucro. Show, mas cara, se der certo, eu vou ganhar quanto mais? Mas olha que legal. Reduzir um pouco do percentual de lucro. Dá lucro. Tem que dar lucro. Entendeu? Concordo com você. Acho que o lucro tem que ser a primeira instância. Agora, o que eu faço com esse lucro é tipo assim, esse 3 mil aqui, ele pode virar 150 mil no ano, cara. Quanto que virou o teu investimento em marketing e vendas em 2026? Tu deve faturar pelo menos aí em torno de R$600 mil com o que você vendeu em 2025. A proporção de investimento para esse ganho ela é pífio. Então quer dizer que se fosse 3 vezes mais, o quanto isso ia impactar na minha margem de lucro e o quanto isso poderia impactar no resultado final? Vira uma proporção do tipo assim, cara, é no-brainer, eu deveria fazer. Porque o impacto financeiro é pequeno. Não muda a vida da empresa, não muda a minha vida, não muda a vida de ninguém. Eu acho que são os níveis que... São decisões perigosas, porque você começa a agir assim pra tudo. Tem que ter o que eu acho que no negócio tem os níveis, né? Primeiro 20 mil faturado no mês, primeiro 50 mil... Eu acho que a gente tem um esforço muito grande de ultrapassar os primeiros 100 mil mês de faturamento. Porque quando você passa de 100 mil mês de faturamento, você começa a ter problemas legais. Como eu resolvo o comercial? Como eu acerto isso? Como eu acerto aquilo? Mas você já tem um time, você já tem uma estrutura que você fala, vou ganhar menos temporariamente para ganhar mais. Isso é legal. Importante. E isso falta muito no mercado. As pessoas não entram dessa maneira, elas entram dependendo do negócio. Independente se você é solteiro, não tem filho, eu tenho uma família estruturada, estou há mais de 20 anos casado, então eu tenho um perfil diferente. Claro. Porém, a estruturação ela sempre foi diferente também. Então, assim, nesse momento de empreendedor que você sabe que às vezes você vai sair de uma cadeira executiva para entrar numa cadeira, às vezes você zera. Fica meses zerado. É uma decisão difícil, inclusive, né? Porque você tá estável, até financeiramente falando da tua vida. Mas pessoal. Você sabe que a pandemia me ajudou nisso. Porque todas as vagas que estavam sendo... Eu estava contratando no Red Hunt para voltar para o mercado, ela paralisou. De fevereiro de 20 até agosto, setembro, todos os processos seletivos estavam paralisados. Entendi. Ninguém mais contratar, ninguém mais demitir, porque não sabia o que ia acontecer. Muita empresa quebrou. Sim. Infelizmente, muitas empresas cresceram. Então, nesse processo que eu entrei nesse projeto e deu certo. Eu falei, será que aqui é um caminho interessante? E aí tomei uma decisão de investir nesse caminho. Entendi. É uma decisão de abrir mão de uma cadeira executiva com todos... As regalias. Glamour, todo, né? Era chamado para tudo quanto é coisa. Quando você vai empreender... Você abaixa a cabeça, chega e dá o seu cartãozinho. Exatamente. Numa cadeira executiva você tem poder numa mesa. Na cadeira de empreendedor, não. Até você chegar num tamanho... Até você chegar num tamanho de... Como eu citei agora há pouco, chegar para o cliente e falar assim, não vou te atender porque você não é o meu perfil... Você tem um caminho para ser exercício de humildade muito grande. Demais. Não é o meu caso, né? Eu gostaria muito de ter vivido uma experiência como a sua. Você sempre empreendeu? Não, mas assim, a minha história ela é assim, cara. Primeiro que a base
a minha base de instrução acadêmica, pô, eu estudei escola pública a minha vida inteira, beleza? Aí eu terminei ensino, eu com 16 anos comecei a trabalhar no supermercado. Aí depois eu... Até aí estamos iguais. É mesmo? Então vamos usar a sequência. Aí depois eu entrei no call center, já maior de idade. Aí depois eu cheguei a trabalhar na Sabesp fazendo leitura de rua, entregando talão de água, né, nas casas. Aí isso eu tinha 19 para 20 anos. Com 20 anos eu entrei no escritório de contabilidade, que é uma oportunidade assim, abençoada, porque eu não tinha nem um currículo que me permitisse isso. Na verdade foi uma indicação de uma pessoa que morava perto da minha casa e eu tive essa oportunidade. Entrei lá e aí... Esse ano fazem 10 anos que eu tô no mercado contábil. A porta de entrada foi um escritório de contabilidade. Legal. E aí eu fui na área fiscal. E aí, cara, pra alguém que tinha trabalhado nesses empregos anteriores, trabalhar só o fato de trabalhar sentado no ar-condicionado, eu costumo falar que pra mim era o máximo. Trabalhar de segunda a sexta era um sonho de consumo pra mim. Entendeu? Então eu trabalhava pra caceta e eu me dediquei muito lá e construí uma carreira bacana lá. Fiquei quase 5 anos. Então, assim, e aí de lá era um escritório que tinha mais ou menos de 30, 40 pessoas na época, acho que chegou até mais de 40. E aí, assim, eu fiquei na área fiscal, depois eu resolvi fazer publicidade e propaganda de curso, eles me convidaram para ir para a área comercial, iniciou a área comercial lá, aí eu comecei a ter contato com os outros empreendedores, cheguei a fazer parte de um grupo de network chamado BNI, então aí eu fui começando a respirar empreendedorismo a partir dali. Legal. E aí depois eu resolvi empreender na Monflag, em 2020 também, né? Inclusive vi que você também foi em 2020. Mas assim, aí então eu já... entrei nessa empresa, de lá já vim empreender, de agora pra frente com certeza. Pra mim foi um desafio grande até os 16. Eu não vou fazer a sua carreira executiva em algum lugar, eu imagino que não, acho que a partir de agora acho que eu não consigo me ver. Nem faz nem sentido, né? Talvez não faça nem sentido, mas ao mesmo tempo eu entendo que isso tem um valor muito grande. Eu sempre gostei da ideia, tipo assim, eu sou muito fã da história da Ambev, por exemplo, né? Eu leio o livro, aplico alguns princípios de gestão lá na Monflag, sou muito fã eu gosto da ideia. Assim, porra, empresa grande, cara foda, tipo assim, que tem um impacto grande na sociedade mesmo, falando assim de resultados, que globalizada, pô, eu acho tudo isso, me seduz muito essa ideia, entendeu? E eu tento trazer um pouco disso pra minha gestão, assim, na Monflag, de a gente tentar, de procurar sonhar grande o máximo possível, de trabalhar, não para ser uma empresinha, mas tentar ser algo relevante, sabe? Então eu levo muito essa ideia porque talvez um ideal que eu tenha em relação ao trabalho, né? Então eu admiro muito a pessoa que vem da carreira executiva, que chega no cargo executivo, acho bem legal. Eu acho que até os 16 nós percorremos quase o mesmo caminho, né? Só que quando eu consegui, nos 16 anos, eu consegui o primeiro emprego numa multinacional, fiquei 7 anos lá, foi a escola. Passei por todas as áreas, ali foi onde eu tive a certeza que finanças era a minha área, que era a minha vocação, vamos dizer assim, né? E venho com família, com todos fazendo carreira em empresas. Meus pais, sogro, enfim, não tem família de empreendedor. E quando eu começo a empreender em 2020, é interessante que tem aquele olhar desconfiado, né? Com certeza. Será que ele vai se aventurar e agora vai consumir, vai derreter tudo que ele conquistou ao longo desse tempo todo? Então, essa foi uma barreira que nós tivemos que vencer. Muito apoio da minha família, dos filhos, esposa. Enfim, foi legal que a gente conseguiu vencer e agora está conseguindo criar um espaço, fazer parte de um ecossistema novo, vamos dizer assim, né? Legal. Rodrigo, a gente já deu aqui nosso tempo, ultrapassou um pouquinho, mas cara, papo muito bom, gostei bastante, espero que também, aí falando com você, né, que tá aqui com a gente até agora, até o final nesse episódio, eu espero que tenha sido bacana para você também, o que o Rodrigo trouxe, o que ele... eu acho que... até anotei algumas coisas que eu gostaria de repassar com vocês aí, ó. Essa questão na parte de vendas, a escuta ativa, eu achei interessante. Esse conhecimento de causa, esse track record dele, eu acho que finanças ajuda bastante também, não adianta, essa transparência com o cliente. E talvez, como quarto item que eu vou anotar aqui, o principal de todos, no meu ponto de vista, o principal, sem dúvida. Eu acho que com ele você consegue fazer um resultado, se não igual, mais próximo. É a disciplina. Eu diria que a disciplina, falando aqui da parte comercial, né? E a operacional tem vários outros pontos. Se eu sou você, tem uma empresa de BPO financeira e tem um sócio, eu pego esse episódio nesse momento, mando o link lá e compartilho com o sócio para discutir depois o que pode ser implementado aqui de novidades. Foi muito bom, cara. Foi muito legal mesmo. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado, Matheus. Pelo tempo, foi muito bacana. Gostei quem quiser, bastante. Por acaso, eu sei que você não é necessariamente um influenciador, né? Mas quem quiser, se por acaso quiser conhecer a Bluefin ou você, mas enfim, tem algum contato que você quer deixar aqui de redes sociais? A gente é muito
muito ativo nas redes sociais, mas eu principalmente sou mais ativo no LinkedIn. Bacana. Qual que é o teu LinkedIn? Como é que tá lá? Rodrigo Gonçalves. Rodrigo Gonçalves no LinkedIn, você acaba sendo mais ativo por lá. Então, mais ativo por lá. Quem quiser te chamar por lá ou te seguir por lá, tá aí. Vou deixar aqui na descrição o link também. Tanto a Dias Ribeiro quanto a Bluefin, Inteligência Financeira, tem os seus links nas redes sociais, mas eu sou mais ativo por lá e também no contato direto. Excelente. Eu vou deixar então os links também da Dias e da Bluefin. E a gente se vê então aí no próximo episódio. Até a próxima quarta. Valeu. Até mais. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí pra você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflex Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um FlexSpace com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast, porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no FlexSpace.